Olá pessoal, professora Jaqueline de Geografia e dando continuidade aos nossos temas de geopolítica. Nossa aula tem como tema Nova Ordem Mundial, o mundo unimultipolar. Objetivos da aula é entender os principais conceitos geopolíticos envolvendo o mundo após a Guerra Fria. Segundo, identificar as principais nações em poderio econômico no mundo multipolar. Terceiro, compreender as principais características vividas nesse momento da nova ordem mundial, como exemplo da globalização. Por fim, entender os reflexos da globalização no aspecto econômico, social, cultural e tecnológico. Após a Guerra Fria, o mundo passou a configurar com a chamada Nova Ordem Mundial, o que substitui o mundo bipolar, vivenciada entre os anos de 1945 a 1991. A Nova Ordem Mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas e econômicas internacionais de poder. O poderio de uma nação deixa de ser bélica e espacial e passa a ser medida pelo poderio econômico e político. Nesse novo contexto, os Estados Unidos da América surgiram como grande potência econômica e militar. Outras nações tiveram importância no cenário mundial, como a Rússia, China, Japão e países europeus, como a Alemanha, Reino Unido e França. Mas é preciso lembrar que não há no mundo nenhuma nação que possua condições de contrapor a influência dos Estados Unidos nas decisões de organizações internacionais. Estados Unidos da América é de fato a maior potência mundial do planeta. Há um grande poderio bélico e nuclear dos Estados Unidos. Esse país possui bombas e ogivas nucleares que, juntas, seriam capazes de destruir todo o planeta várias vezes. A Rússia, grande herdeira do Império Soviético, mesmo possuindo tecnologia nuclear e um elevado número de armamentos, vem perdendo espaço no campo bélico em virtude da falta de investimentos na manutenção de seu arsenal, em razão das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país após a Guerra Fria. Especialistas em geopolíticas e relações internacionais atualmente nomeiam a nova ordem mundial como o mundo unimultipolar. Uni no sentido militar, pois os Estados Unidos da América é líder incontestável. Multi, em razão do crescimento econômico de nações pelos polos de poder, sobretudo países pertencentes à União Europeia e países asiáticos como o Japão e a China. Nesse novo momento multipolar, o mundo nunca se viu tão próximo e tão parecido, graças ao processo de globalização. A globalização é um aprofundamento da interação e interdependência econômica, social, cultural, tecnológica, de comunicações e transportes, política e ambiental entre os países. No aspecto cultural, nesse momento atual da globalização, as nações interagem, impõem hábitos e se tornam semelhantes umas com as outras. As pessoas ingerem bebidas da mesma marca, alimenta-se nas redes de fast food, usa as mesmas marcas, assistem os mesmos filmes, programas de TV,
usa os mesmos aplicativos de computadores e celulares. Comporta-se socialmente da mesma maneira. Isto é a globalização atual. O mundo cada vez mais conectado, interagindo, participando do espaço do outro, mesmo sem ser fisicamente. No aspecto econômico, a globalização é um processo de expansão do capitalismo. Dentre as características da globalização estão crescimento do comércio internacional por meio da atuação das empresas transnacionais, a rápida expansão dos fluxos, aumento das interrelações dos países. Graças ao aspecto tecnológico, ocorreu a expansão da globalização, se constituindo a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Grandes avanços tecnológicos ocorreram com a globalização. Desenvolvimento no campo da comunicação e do transporte, gerando como consequência uma dinâmica de transformação cada vez mais acelerada e produtora de uma interdependência. Aliados à evolução nos sistemas de comunicação, os meios de transporte permitiram a ocorrência daquilo que se assinalou como uma compressão do tempo e do espaço, entre que as distâncias do mundo encurtaram, ou seja, podem ser mais facilmente percorridas, reduzindo gastos e tempo em deslocamento e emissão de mensagens. Com isso, a globalização gerou o desencadeamento de uma rede de fluxo de informações e serviços que interliga vários pontos do globo entre si. Com o desenvolvimento rodoviário e também do transporte aéreo, encurtou o tempo, facilitando o deslocamento rápido, mesmo entre os locais de distância mais extremas. E com a internet, podemos nos comunicar em tempo real e facilitar, assim, a comunicação entre as pessoas. A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, ampliação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. O processo de globalização não atinge de forma igual. Muitos não têm acesso aos serviços que compõem a globalização, como, por exemplo, a internet. Muitos estão excluídos nessa rede mundial de computadores.